Boa tarde, turma 402, aula de português, hoje terça-feira, 5 de maio de 2020. Por favor, pegue o caderno de português, faça o cabeçalho completo, tá? Não esqueça de colocar módulo 2, a data 5 de maio de 2020, tá? Copie isso aqui no caderno de vocês que a tia vai explicar para vocês. Leitura 1, interpretação oral, interpretação escrita nas páginas 10, 11 e 12, tá? Depois vem o estudo da língua, que é a concordância verbal, que a gente vai encontrar nas páginas 13, 14 e a 15, que é uma atividade. Copiaram? Então vamos lá. O óculos da tia ainda continua perneta. Tá caindo, tá igual no Saci Pererê, ó. Tá faltando uma perninha, mas a tia vai mandar não. Vai pedir para consertar. Não ri não, hein? O negócio é sério aqui. Não pode rir não. Então, o que acontece? Tem lá o início de conversa, né? Aí tá assim, lá na página 10, conforme a tia colocou aqui. Na escola, lemos diversos textos com finalidades específicas de acordo com as disciplinas que estudamos. Lembra que ontem nós vimos um texto de história? Então, de acordo com as disciplinas que estudamos, de acordo com a disciplina de matemática tem um texto, de acordo com a disciplina de história um texto, de geografia, ciências, língua inglesa, de acordo com a disciplina a gente lê um texto. Então, a leitura ela é muito importante. É o caso, por exemplo, dos enunciados de problemas matemáticos. Problemas matemáticos. Você certamente já leu e resolveu problemas de matemática. A tia passou na revisão os dois probleminhas. Então, é um texto também. Que estratégia ou estratégias você usa quando precisa resolver um problema matemático? Troque experiências com os colegas. Por enquanto, não. A gente está assim em isolamento. O texto a seguir é um enunciado de problemas matemáticos. Leia-o atentamente. Então, vocês vão ler atentamente esse texto, tá? Tá de 4. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Então, vocês vão fazer essa leitura, tá bom? Vamos lá na página 11, vai responder oralmente, mas se vocês quiserem colocar lá em cima, vocês podem colocar bem pequenininho. Qual é o tema explorado no problema matemático lido? Vão fazer também a interpretação escrita, tá? Da página 11 e a página 12. Vamos fazer tudo direitinho, que na nossa próxima aula a gente vai pegar para corrigir isso aqui, os textos, tá? E vamos fazer agora a concordância verbal. Meus amores, vocês lembram que a tia falou que a concordância, a gente tem que estar falando, a gente tem não, olha só que erro da tia, e nós temos, a tia falou propositalmente, a gente tem, não está tão errado, mas o legal é nós falarmos assim, nós temos, né, que a concordância, o verbo, o substantivo, o artigo, tem que estar sempre concordando um com o outro. Lembra que nós falamos, se o pronome estiver no singular, o verbo tem que estar no singular, o substantivo também tem que estar no singular. Se o pronome estiver no plural, o verbo, o artigo, o substantivo também tem que estar no plural. E aí, nós temos, lá embaixo, nós temos assim, lá na página 13, coloque a data, por favor, aí na página 13. Concordância verbal. Nesta sessão, você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Observe a imagem a seguir e leia a legenda abaixo dela. Em seguida, responda as questões. Nós temos aqui, ó, o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. A observação que nós fizemos. Aí tá lá, o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e
venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O venezuelano e o nigeriano. Nigeriano e venezuelano. Vamos lá. Letra A. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Então, vamos lá. Quais são as duas formas verbais? Né? Então, tem lá. O que ele fala? Olha para cá. O que ele fala primeiro? Ele fala que o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Então, a primeira forma verbal empregada foi terminou, que é do verbo terminar, tá? A primeira forma empregada, terminou, que vem dizer do verbo terminar. E qual foi a segunda forma empregada? Vamos lá, continuar. Vamos ler novamente. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Ponto. Continuando. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram. Ó. Terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Não é isso? Então, quais foram os verbos apresentados aí? Um terminou, o outro é terminaram. Por quê? Terminou aqui está no singular, porque só se falou do atleta japonês, por isso que está terminou. Na segunda oração, ele falou assim, terminaram. Por quê? Foi o nigeriano e o venezuelano. Os dois atletas terminaram, então está no plural. Aqui está no singular, porque foi só um, ele só se referiu ao japonês. E aqui está no plural, porque ele se referiu ao da Nigéria e ao da Venezuela, ao mesmo tempo. Aí está lá, complete as lacunas com um singular ou plural. Então, nós temos lá a primeira, atletas. Atletas, tem o S, é singular ou plural? Lógico que é plural. E outra palavra nós temos atleta. Atleta está no singular. Lá embaixo está assim. O verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular e depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas no plural. Aqui, ó, ele sofreu alteração, o terminou, quando se referiu ao atleta japonês, o único atleta, tá? Ou seja, no singular. E aqui também o verbo terminar sofreu alteração, porque ele se dirigiu aos dois atletas que estavam também na competição. Então, dois atletas, automaticamente, se atletas está no plural, automaticamente o verbo também tem que sofrer alteração para o plural. A gente não pode nunca falar dois atletas terminou. Está errado. Desde o momento que você falou atletas, o atletas tem que estar no plural. Está no plural. Logo, o verbo também tem que sofrer essa alteração para ir para o plural. Tá? Senão não faz a concordância. Deu para entender? Aí a gente fala errado, fala feio, não pode. Tem que prestar atenção nisso aí, tá? Chegamos na página 14, que está assim. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta. Lembra que a tia falou que a concordância tem que concordar com o substantivo, com o adjetivo, tem que concordar com tudo. O substantivo, o pronome, o artigo. Ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o número. Lembra? Número, singular ou plural? Do substantivo, tá? Aí nós temos o número 3 aí. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. Olha que legal. Nós temos aqui, o atleta terminou a competição em primeiro lugar. Olha o
pronome pessoal que foi substituir o substantivo atleta? Ele. Aí embaixo, os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Olha também como o pronome sofreu alteração. Aqui está no singular, que era um atleta. Aqui, ó, os atletas, então, eles, tá? Terminaram a competição em segundo lugar. Agora, empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, de acordo com o pronome em destaque. Eu tenho os pronomes que nós temos aí. Eu, nós e elas, tá? Eu terminei a competição em primeiro lugar. Eu terminei, só eu que terminei. Deu para entender? Agora, nós, não podemos falar nós terminou. É errado, é feio. Nós terminamos a competição em segundo lugar. Ela terminou a competição em terceiro lugar. Ela, tá? Terminou. Então, é uma pessoa só, por isso que está no singular. Nós, eu e vocês, terminamos a competição em segundo lugar. Não pode falar nós terminou. Errado. Tem que falar certo. Nós terminamos. Deu para entender? O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que o verbo também se alteram, que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou pessoa gramatical. Aí lá embaixo nós temos assim, ó, a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamado de concordância verbal. A página 15 tem essa atividade aqui, vocês vão se divertir um pouco. Por favor, coloquem a data, tá, de hoje, 4/5, que na próxima aula a gente vai, antes de falar o assunto novo, a gente vai fazer a correção. Tudo bom? Beijo, meus amados!